Imagine viver em um mundo onde a corrupção se espalha como uma praga, onde o bem e o mal parecem se misturar sem distinção. Em meio a essa escuridão, dois homens se levantaram como luzes brilhantes, desafiando sua geração e caminhando contra o fluxo. O que Sete e Enoque fizeram para permanecer fiéis quando todos ao redor estavam se perdendo? Como suas histórias podem impactar sua vida hoje? Fique até o final para descobrir como esses exemplos antigos trazem lições poderosas para os dias atuais. A Adão foi dado outro filho, para ser o herdeiro da promessa divina, herdeiro da primogenitura espiritual. O nome de Sete dado a este filho significava designado, ou compensação, porque, disse a mãe, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. Sete era de estatura mais nobre do que Caim ou Abel, e parecia-se muito mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Com referência à criação de Adão, acha-se dito, a semelhança de Deus o fez. Mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5:1 e 3. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor e instrução em justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus, e trabalhou, como o teria feito Abel, caso ele vivesse, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador. E a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Os fiéis já haviam adorado a Deus antes, mas à medida que a humanidade crescia, a distinção entre as duas classes se tornou mais evidente. Havia uma clara profissão de fidelidade a Deus por parte de alguns, enquanto outros demonstravam desprezo e desobediência. Antes da queda, nossos primeiros pais guardavam o sábado, que havia sido instituído no Éden, e após sua expulsão do paraíso, continuaram a observá-lo. Eles experimentaram as amargas consequências da desobediência e aprenderam o que todos os que desrespeitam os mandamentos de Deus cedo ou tarde descobrem, que os preceitos divinos são sagrados e imutáveis, e que a penalidade pela transgressão certamente será aplicada. O sábado foi honrado por todos os filhos de Adão que permaneceram fiéis a Deus. Mas Caim e seus descendentes não respeitavam o dia em que Deus havia descansado. Eles escolhiam seus próprios tempos para trabalhar e descansar, sem consideração pelo mandamento explícito de Jeová. Ao receber a maldição de Deus, Caim afastou-se da casa de seu pai. Ele inicialmente escolheu a ocupação de cultivador do solo e, em seguida, fundou uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho mais velho. Gênesis 4:17. Ele se afastou da presença do Senhor, rejeitou a promessa do Éden restaurado e buscou suas riquezas e alegrias na terra sob a maldição do pecado, tornando-se assim o líder daquela grande classe de pessoas que adoram o Deus deste mundo. Em termos de progresso material e terreno, seus descendentes se destacaram. No entanto, eles não consideravam a Deus e estavam em oposição aos seus propósitos para a humanidade. Ao crime de assassinato que Caim havia iniciado, Lameque, seu quinto descendente, acrescentou a poligamia e, com arrogância, reconhecia a Deus apenas para inferir que a vingança sobre Caim garantia sua própria segurança. Abel havia vivido como pastor, habitando em tendas, e os descendentes de Sete seguiram o mesmo estilo de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria melhor, isto é, a celestial. Hebreus 11:13-16. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do local onde inicialmente se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado, e estes
para escapar da influência corruptora, retiraram-se para as montanhas, onde fixaram residência. Enquanto essa separação durou, mantiveram o culto a Deus em sua pureza. Mas, com o tempo, eles se arriscaram a se misturar gradualmente com os habitantes dos vales. Essa associação trouxe os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis 6:2. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor ao casarem-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelas tentações que constantemente se apresentavam a eles, e perderam seu caráter singular e sagrado. Ao se misturarem com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles em espírito e ações. As restrições do sétimo mandamento foram ignoradas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim, Judas 11. Fixaram suas mentes na prosperidade e prazeres mundanos, e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Por isso, Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1:21-28. O pecado espalhou-se pela terra como uma lepra mortal. Por quase 1000 anos, Adão viveu entre os homens, testemunhando as consequências do pecado. Ele procurou fielmente resistir à onda de maldade. Ele foi instruído a ensinar sua posteridade no caminho do Senhor, e cuidadosamente guardou como um tesouro o que o Senhor lhe revelou, repassando-o às gerações seguintes. A seus filhos e netos, até a 9ª geração, ele descreveu a condição santa e feliz do homem no paraíso, e repetiu a história de sua queda, falando-lhes dos sofrimentos que Deus lhe ensinara serem necessários para uma adesão estrita à sua lei, e explicando-lhes as providências misericordiosas para a sua salvação. No entanto, poucos deram atenção às suas palavras. Frequentemente, ele enfrentava acusações amargas pelo pecado que trouxe tamanha desgraça à sua descendência. A vida de Adão foi marcada por tristeza, humildade e contrição. Quando ele deixou o Éden, a ideia de que deveria morrer o enchia de horror. Ele experimentou a realidade da morte na família humana pela primeira vez quando Caim, seu primogênito, tornou-se o assassino de seu irmão. Cheio de profundo remorso por seu pecado e duplamente aflito pela morte de Abel e pela rejeição de Caim, Adão prostrou-se em angústia. Ele testemunhou a corrupção que se espalhava rapidamente, a qual acabaria por levar à destruição do mundo por um dilúvio, e, embora a sentença de morte pronunciada contra ele por seu Criador inicialmente parecesse terrível, após contemplar por quase 1000 anos as consequências do pecado, ele compreendeu que havia misericórdia em Deus ao dar fim a uma vida de sofrimento e tristeza. Apesar da impiedade do mundo antediluviano, aquela época não era, como muitas vezes se supõe, de ignorância e barbárie. O povo teve a oportunidade de alcançar um alto padrão de moralidade e avanço intelectual. Eles possuíam grande força física e mental, e suas oportunidades para adquirir conhecimento religioso e científico eram incomparáveis. É um erro supor que, por viverem até uma idade avançada, suas mentes amadureciam lentamente. Suas faculdades intelectuais se desenvolviam rapidamente, e aqueles que temiam a Deus e viviam em harmonia com sua vontade continuavam a crescer em conhecimento e sabedoria ao longo de suas vidas. Se os sábios ilustres de nosso tempo fossem comparados com os homens da mesma idade que viveram antes do dilúvio, os primeiros seriam consideravelmente inferiores, tanto em capacidade intelectual quanto física. Assim como a vida do homem se encurtou e sua resistência física diminuiu, suas capacidades mentais também se reduziram. Há homens que hoje dedicam de 20 a 50 anos ao estudo, e o mundo se maravilha com suas realizações.
Mas quão limitadas são essas conquistas em comparação com as dos homens, cujas capacidades mentais e físicas se desenvolveram ao longo de séculos. É verdade que o povo dos tempos modernos se beneficia das realizações de seus predecessores. Homens de mente brilhante, que planejaram, estudaram e escreveram, deixaram seu legado para aqueles que os seguiram. Mas, mesmo sob essa perspectiva, e em termos de conhecimento humano, quão maiores eram as vantagens dos homens daqueles tempos antigos. Eles tiveram entre si, por centenas de anos, aquele que foi criado à imagem de Deus, a quem o próprio Criador declarou bom. Gênesis 1:31. O homem que Deus instruíra em toda a sabedoria relacionada ao mundo material. Adão aprendera diretamente do Criador a história da criação. Ele testemunhara os eventos de 9 séculos e transmitiu seu conhecimento a seus descendentes. Os antediluvianos não tinham livros nem registros escritos, mas, com sua grande força física e mental, possuíam uma memória poderosa, capaz de reter e transmitir intacto o que lhes era ensinado. E, por centenas de anos, 7 gerações viveram simultaneamente na Terra, tendo a oportunidade de consultar-se mutuamente e aproveitar o conhecimento e a experiência de todos. As vantagens dos homens daquela época para adquirir conhecimento de Deus por meio de suas obras nunca foram igualadas desde então. E assim, longe de ser uma era de trevas religiosas, foi um tempo de grande luz. Todo o mundo teve a oportunidade de receber instrução de Adão, e aqueles que temiam ao Senhor também tinham a Cristo e aos anjos como seus instrutores. Eles tinham uma testemunha silenciosa da verdade no jardim de Deus, que permaneceu entre os homens por tantos séculos. Na entrada do paraíso, guardada por querubins, a glória de Deus era revelada, e para lá os primeiros adoradores se dirigiam. Ali, eles erguiam seus altares e apresentavam suas ofertas. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios, e Deus condescendeu em comunicar-se com eles. O ceticismo não podia negar a existência do Éden enquanto ele permanecesse visível, com sua entrada guardada por anjos vigilantes. A ordem na criação, o propósito do jardim, a história de suas 2 árvores tão intimamente ligadas ao destino da humanidade, eram fatos incontestáveis. E a existência e a suprema autoridade de Deus, a obrigação imposta por sua lei, eram verdades que os homens demoraram a questionar, enquanto Adão esteve entre eles. Apesar da iniquidade que prevalecia, havia uma linhagem de homens santos que, elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como que na companhia do céu. Eram homens de intelecto sólido, de conhecimento maravilhoso. Eles tinham uma missão grande e sagrada: desenvolver um caráter de justiça, ensinar a lição da piedade, não apenas para os homens de seu tempo, mas para as gerações futuras. Apenas alguns dos mais proeminentes são mencionados nas Escrituras. Mas, ao longo de todos os séculos, Deus teve testemunhas fiéis, adoradores de coração sincero. Sobre Enoque, está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, ele andou com Deus por 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus, e guardara seus mandamentos. Ele era um dos da linhagem santa, dos preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida. Dos lábios de Adão, ele aprendera a triste história da queda e a narrativa animadora da graça de Deus, conforme vista na promessa. E ele confiou no Redentor vindouro. Mas, após o nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais profunda. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Ele compreendeu mais plenamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E, ao ver o amor do filho pelo pai, sua confiança simples em sua proteção, ao sentir a profunda ternura e compaixão de seu próprio coração por aquele filho primogênito, ele aprendeu uma lição preciosa sobre o maravilhoso amor de Deus pela humanidade no dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus
podem depositar em seu Pai Celestial. O amor infinito e insondável de Deus, por meio de Cristo, tornou-se o tema de suas meditações dia e noite. E com todo o fervor de sua alma, ele procurou revelar esse amor ao povo entre o qual vivia. O andar de Enoque com Deus não foi em êxtase ou visão, mas em todos os deveres da vida cotidiana. Ele não se tornou um eremita, excluindo-se completamente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Na família e em suas relações com os homens, como marido e pai, como amigo e cidadão, ele foi um servo do Senhor, constante e inabalável. Seu coração estava em harmonia com a vontade de Deus, pois andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3:3. E esse andar sagrado continuou por 300 anos. Poucos cristãos haveria que não seriam mais fervorosos e dedicados se soubessem que tinham pouco tempo de vida, ou que a vinda de Cristo estava próxima. A fé de Enoque, no entanto, tornou-se mais forte, e seu amor mais ardente, com o passar dos séculos. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo com um dilúvio, e também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, ele o conduziu através das gerações que viveriam após o dilúvio, e mostrou-lhe os grandes eventos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Enoque estivera perturbado com relação aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam juntos para o pó, e que esse seria o seu fim. Ele não podia ver a vida do justo além da sepultura. Em visão profética, ele foi instruído sobre a morte de Cristo, e foi-lhe mostrada sua vinda em glória, acompanhado por todos os santos anjos, para resgatar seu povo da sepultura. Ele também viu o estado corrupto do mundo no tempo da segunda vinda de Cristo, ou seja, que haveria uma geração arrogante, presunçosa e voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, desprezando a lei e rejeitando a obra expiatória. Ele viu os justos coroados de glória e honra, e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Enoque tornou-se um pregador da justiça, tornando conhecido ao povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor buscavam esse homem santo para compartilhar de sua instrução e orações. Ele também trabalhava publicamente, proclamando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Seus labores não se limitavam aos setitas. Na terra onde Caim procurara fugir da presença divina, o profeta de Deus tornou conhecidas as maravilhosas cenas que haviam passado diante de seus olhos. Eis, declarou ele, que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Judas 14:15. Ele foi um repreensor destemido do pecado. Enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo, e insistia para que abandonassem seus maus caminhos, ele censurava a iniquidade prevalecente, e advertia os homens de sua geração de que o juízo cairia sobre o transgressor. Era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Aquele Espírito se manifesta não apenas em expressões de amor, compaixão e súplicas. Não são apenas coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus coloca no coração e nos lábios de seus mensageiros verdades penetrantes, afiadas como uma espada de dois gumes. O poder de Deus operando em seu servo era sentido por aqueles que o ouviam. Alguns atenderam à advertência e renunciaram a seus pecados, mas a maioria zombou da solene mensagem e continuou com mais ousadia em seus maus caminhos. Os servos de Deus devem levar uma mensagem semelhante ao mundo nos últimos dias, e ela também será recebida com incredulidade e zombaria. O mundo antediluviano rejeitou as palavras de advertência daquele que andava com Deus. Assim, a última geração escarnecerá das advertências dos mensageiros do Senhor. Em meio a uma vida de trabalho ativo, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus.
quanto maiores e mais urgentes eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Ele continuava a se isolar periodicamente de toda a sociedade. Depois de passar algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiá-los com instrução e exemplo, ele se retirava para passar algum tempo em solidão, com fome e sede do conhecimento divino que só Deus podia comunicar. Dessa forma, tendo comunhão com Deus, Enoque refletia cada vez mais a imagem divina. Seu rosto brilhava com uma luz santa, a própria luz que resplandece no semblante de Jesus. Ao sair desses momentos de comunhão divina, até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. A iniquidade dos homens atingira um ponto tal que a destruição foi pronunciada contra eles. À medida que os anos passavam, a onda de culpa humana se tornava cada vez mais profunda, e as nuvens do juízo divino se acumulavam cada vez mais escuras. Enoque, no entanto, a testemunha da fé, manteve-se em seu posto, advertindo, apelando, suplicando, esforçando-se para deter a onda de culpa e impedir os dardos da vingança. Embora suas advertências fossem ignoradas por um povo pecador e amante dos prazeres, ele tinha o testemunho da aprovação de Deus e continuou a lutar fielmente contra o mal prevalecente, até que Deus o removeu de um mundo de pecado para as alegrias puras do céu. Os homens daquela geração zombavam da loucura daquele que não buscava acumular ouro ou prata, ou adquirir posses neste mundo. Mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele valorizava a cidade celestial. Ele vira o rei em sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversa estavam voltados para as coisas celestiais. Quanto maior era a iniquidade ao seu redor, mais ardente era seu anseio pelo lar de Deus. Enquanto ainda estava na terra, ele habitava pela fé no reino da luz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Por 300 anos, Enoque buscou pureza de alma, para estar em harmonia com o céu. Por 3 séculos, ele andou com Deus. Dia após dia, ele almejava uma união mais íntima. Cada vez mais estreita se tornava a comunhão, até que Deus o levou para si. Ele estava no limiar do mundo eterno, com apenas um passo entre ele e a terra da bem-aventurança. E agora, os portais se abriram. O andar com Deus, praticado por tanto tempo na terra, continuou. E ele passou pelas portas da cidade santa, o primeiro entre os homens a entrar ali. Sua ausência foi sentida na terra. Notava-se a falta daquela voz que era ouvida dia após dia em advertência e instrução. Alguns, tanto justos quanto ímpios, testemunharam sua partida. E, esperando que ele pudesse ter sido transportado para algum de seus lugares de retiro, aqueles que o amavam fizeram diligentes buscas para encontrá-lo, assim como mais tarde os filhos dos profetas procuraram por Elias, mas sem sucesso. Eles relataram que ele não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Por meio da trasladação de Enoque, o Senhor quis ensinar uma lição importante. Havia o perigo de que os homens se entregassem ao desânimo por causa das terríveis consequências dos pecados de Adão. Muitos estavam prontos a exclamar: que proveito há em temer ao Senhor e observar suas leis, visto que uma pesada maldição repousa sobre a humanidade, e a morte é o destino de todos nós. Mas as instruções que Deus dera a Adão, e que foram repetidas por Sete e exemplificadas por Enoque, dissiparam as sombras e as trevas, e deram esperança ao homem de que, assim como por Adão veio a morte, por meio do Redentor prometido viriam a vida e a imortalidade. Satanás estava impondo aos homens a crença de que não há recompensa para os justos ou castigo para os ímpios, e de que era impossível ao homem obedecer aos estatutos divinos. Mas no caso de Enoque, Deus declara que ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Ele mostra o que fará por aqueles que guardam seus mandamentos.
Ensinava-se aos homens que é possível obedecer à lei de Deus, que mesmo vivendo em meio a pecadores e corruptos, eles são capazes, pela graça de Deus, de resistir à tentação e tornar-se puros e santos. Eles viram em seu exemplo a bênção de tal vida, e sua trasladação foi uma evidência da verdade de sua profecia sobre o além, com sua recompensa de alegria, glória e vida eterna para os obedientes, e condenação, miséria e morte para os transgressores. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Em meio a um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, Enoque viveu uma vida de comunhão tão íntima com Deus, que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que serão comprados da terra. Apocalipse 14:3, por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá. Seguindo os impulsos de seus corações corruptos e os ensinamentos de uma filosofia enganosa, os homens se rebelarão contra a autoridade do céu. Mas, como Enoque, o povo de Deus buscará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, eles advertirão o mundo sobre a segunda vinda do Senhor e os juízos que cairão sobre os transgressores, e, por sua santa conduta e exemplo, condenarão os pecados dos ímpios. Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, os justos vivos serão trasladados da terra antes de sua destruição pelo fogo. O apóstolo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. 1 Coríntios 15:51-52. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Enoque nos deixou um legado poderoso. A certeza de que é possível andar com Deus, mesmo em meio ao caos. Sua história não é apenas uma lição do passado, mas um chamado para o presente. E agora, essa mensagem está em suas mãos. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com seus amigos, familiares e com aqueles que precisam de esperança. Juntos, podemos espalhar a luz de Enoque em um mundo que tanto precisa dela. Deixe seu like se você acredita que ainda é possível andar com Deus nos dias de hoje. Comente abaixo o que mais impactou você na história de Enoque. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Enoque andou com Deus e foi levado. E você? Está pronto para caminhar com Ele hoje? A decisão é sua. A jornada começa agora. Até o próximo vídeo.